louvar a Deus por essa manhã, pela sua vida e por essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos para ouvir a tua palavra, a palavra dele. Já ouvimos o testemunho, como foi contado aqui pela irmã Tânia, que Deus possa continuar abençoando essa etapa, tão difícil, mas necessário passar por ela, e Deus tem dado a vocês experiências novas com o poder dele. Também louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e eu espero que nessa manhã o Senhor possa, você possa ouvir o que Deus tem para falar para você através dessa pregação. O tema que Deus colocou no meu coração: nem tudo está perdido. Tem alguém aqui? A base do texto está no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Eu queria que você abrisse e vamos ler, mesmo assentados, para refletir sobre esse texto no Evangelho de João, no capítulo 5. O texto diz assim. Eu gostaria, inclusive, é uma questão didática, de vos dar entender que esse texto de João, inclusive, ele faz questão pode ficar sentado, irmãos, não necessita ficar de pé, porque eu tenho que fazer uma didática, então não necessita. Esse texto ele é muito autoexplicativo, e eu quero que você leia de forma assim, observadora, para você compreender o que está dizendo aqui. É simples, mas se você não atentar para os detalhes, acaba tirando o brio que tem nessa referência. E ele diz assim, depois disso, engraçado que toda vez que a Bíblia fala um depois disso, é porque algo estava acontecendo e o autor precisava mudar de assunto, e se você ler o contexto, você vai compreender. Diz assim, depois disso havia entre os judeus uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém há uma porta das ovelhas. Há na porta, ou melhor, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem cinco alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nessa situação há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu a Jesus: eu não tenho um homem que, quando a água é agitada, me ponha ao tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e andava. Observa que é um texto informativo, que está contando uma história de um homem, como está muito autoexplicativo aqui, que ele estava há 38 anos, e existia um tanque que tinha 5 alpendres, estava num lugar chamado Porta das Ovelhas. Observa que o autor ele mostra o detalhe, se você puder, você consegue até visualizar os fatos, Nesse dia, esse homem estava ali há muito tempo, como já foi mencionado pelo texto. Jesus o viu e perguntou: você quer ficar são? E ao invés de ele dizer que sim ou que não, ele disse: eu não tenho quem me ajude. E Jesus disse: então, já que você quer ficar são, pegue o seu leito. E a Bíblia diz que ele ficou curado imediatamente. O que é que nós temos aqui? Nós estamos vivendo em uma época que é marcada e carimbada pela ausência de esperança. Se observa que a esperança deste homem citado no texto de João 5, ela já tinha acabado. A esperança, quando se acaba, você tem dificuldade de conseguir visualizar uma saída. Você não, quando a notícia chega e que ela não é muito boa, quem está desesperançado não consegue visualizar outra alternativa.
Ela só visualiza, infelizmente, a pior das situações. E este homem estava desesperançado, não tinha mais esperança. Quando Jesus aparece diante dele e pergunta para ele se ele quer ficar são, ele tinha tão poucas esperanças que ele não conseguiu nem dizer que era o desejo dele ficar curado. Ele disse: eu não tenho quem me leve. E não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: você quer ficar curado? Ele disse: eu não tenho quem me lance às águas. Toda vez que eu vou, alguém vai primeiro do que eu, e eu nunca sou curado. Então a ausência de esperança, ela é causada porque a pessoa vê, na realidade, tanta decepção em todos os lugares, e essa palavra ela vai se estampando na vida da sociedade. Infelizmente, isso é uma realidade. Então nós vivemos em uma época que muitas pessoas estão frustradas, estão decepcionadas no seu casamento. Então, quando você vai falar de casamento, ele disse: isso não existe, porque o meu não deu certo. Fala de filhos, ele disse: não, o filho é um problema, porque os meus... E aí, a desesperança, ela vai se tornando o sinônimo da vida, ou da qualidade de vida daquela pessoa. E a pergunta frequente é: por que o nosso mundo, onde nós vivemos em geral, o nosso país, as famílias, as pessoas estão mergulhadas numa desordem tão grande que, por exemplo, se você fala no campo político, o sinônimo de política hoje é corrupção, de modo geral. Eu não estou dizendo que são todos, mas quando se fala no assunto, quando você fala de alguém que se tornou um político, de modo geral, subentende que a intenção daquela pessoa é enriquecer. Então, não se trata a política é o que nós temos por sinônimo. Ecologicamente, nós sabemos que o mundo está com o seu clima totalmente desordenado. As geleiras estão derretendo, o lugar que é quente está quente demais, o que é frio demais. Quando vem a época da primavera, o pólen das árvores vem em excesso, quando vem o frio vem muito, quando vem o calor vem muito. E a Bíblia diz que a natureza, ela começa a gemer por causa das atitudes que o ser humano tem tido. E às vezes a gente não quer compreender isso. Por que essas coisas estão desordenadas? É simples. Isso não tem a ver com a natureza. Isso tem a ver com o que a sociedade está vivendo, que faz com que a natureza ela se manifeste a sua, digamos, insatisfação com aquilo que o ser humano está vivendo. Do ponto de vista social, né? Nós temos imensos recursos naturais. Quando eu até particularmente discordo, quando alguém diz assim: vai faltar água. Vocês já ouviram falar isso? Teve uma época no Brasil que era até proibido a gente lavar o carro para evitar que viesse a faltar água. Eu não sei de onde tiraram isso, porque, a meu ver, a água nunca, a não ser que Deus atire, ela não tem como acabar. Porque toda água que cai de chuva vai para o solo, evapora, e é um ciclo que Deus fez tão perfeito que a quantidade de água que existe é a mesma. Agora, você falar comigo assim: a água mudou de lugar, eu posso concordar com você. Se ela evaporou, ela não estava no solo, agora está no céu. Quando fica muito cheio as nuvens, ela chove de novo e torna a voltar para a terra. Isso é um ciclo basicamente interminável. Então não tem como a água acabar. Mas as pessoas veem assim e aí começam a culpar o ser humano, é responsável por isso. E a cada dia que passa, isso tudo que você está vendo no contexto da desesperança do ser humano tem dado espaço ao misticismo. As pessoas têm procurado, de certa forma, elas estão procurando Deus, porque o vazio que existe dentro dessas pessoas é a falta da presença do Espírito Santo. Então, o que essas pessoas fazem? Elas procuram preencher esse vazio através do misticismo. Aí começam a crer em muitas outras religiões que têm aparecido, como, por exemplo, a Índia, que tem milhões de deuses, do rato ao gado, e tudo é Deus para eles. E essas pessoas, elas estão tentando preencher esse vazio que está dentro do seu ser. Então, diante de tudo isso, nós temos visto muita decepção de pessoas que perdem a esperança, que não conseguem acreditar que pode existir ainda dias melhores.
E as pessoas estão perdendo a oportunidade de viver uma experiência com Deus, elas estão perdendo a esperança em seus líderes, na sua igreja, na sociedade, na saúde. Resumindo, isso tem levado a sociedade a um caos. Então você talvez me faça a seguinte pergunta: pastor, mas o que é esperança? O que eu devo ter para acreditar que pode ainda existir dias melhores? Tem uma história que se conta de um sábio, que um dia ele acordou com essa pergunta, ele inquietado, o que seria esperança? E ele dentro de si, ele procura nas informações do seu conhecimento, ele lê vários livros e ele não conseguiu encontrar uma palavra que pudesse dizer, ou expressar o significado de uma esperança. E ele então resolve sair e caminhar um pouco, aquele sábio, para poder refletir. Os sábios normalmente fazem isso. E ele, na sua caminhada, viu um rapaz que estava num monte de lixo muito grande e ali separando algumas coisas. E ele chegou perto daquele rapaz e o perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou procurando nesse monte de lixo alguma coisa que presta. E aí aquele sábio vai refletir sobre o assunto e ele disse: isso pode-se ajustar ao significado de uma esperança. O que é esperança? É você olhar para uma situação que já é lixo, digamos assim, que já não tem mais jeito, mas no meio daquela destruição você ainda consegue encontrar alguma coisa que presta. Quem está me entendendo? Então, ele chegou à conclusão que a esperança nada mais é de que realmente quando o caos domina, quando a saúde esvai, quando as forças se acabam, quando a alegria é muito menor do que quando a alegria é muito menor do que a tristeza, quando a tristeza predomina, no meio do caos é que surge a palavra esperança. A esperança é a possibilidade de que alguma coisa pode ser diferente daquele caos. Então, você sabe que aquele sábio, ele olhou para aquilo e disse: existe sim jeito para o lixo que normalmente nós descartamos, que a gente joga fora, que a palavra já diz, né? O lixo é aquilo que não presta. Mas para aquele rapaz, ele olhou para aquele monte de coisa que não prestava e disse: aqui dentro ainda tem alguma coisa que serve, que ainda é aproveitável. Sabe o que nós aprendemos aqui, o que eu aprendo aqui? Que é exatamente isso que Deus fez com a gente. Deus olha para um mundo que já estava destruído, que não tinha mais o que fazer, porque já havia o homem pecado contra Deus, e o amor de Deus já havia sido recolhido, o Espírito de Deus tinha sido tirado, e Deus, a Bíblia diz que Ele ama este mundo de tal forma que Ele diz: tem jeito para esse homem. E Ele envia Jesus, o seu Filho, que resgata do meio do caos, do lixo, a sociedade ou aqueles que nele crerem, e faz deles filho de Deus. Ou seja, aquele que tinha a esperança destruída passa agora a Bíblia diz que ter o direito de ser feito filho de Deus e além de assentar com ele em glória. Ou seja, aquele que era visto como um descarte, como a única coisa que servia era a morte, ele é resgatado pelo sangue de Jesus, ele é purificado e assentado, segundo a palavra, entre os príncipes. Então a palavra esperança significa, quando a situação está totalmente destruída, em Cristo não se vê apenas a possibilidade de corrigir um erro, mas se vê a oportunidade de construir uma nova história. O que o senhor quer ensinar aqui, pastor? O que eu quero dizer para você nessa manhã, que por mais desesperançado que esteja o seu coração, eu não conheço vocês em detalhe, sei do rosto de cada um, a gente olha aqui de cima, consegue imaginar, consegue visualizar uma vez por semana, mas não conseguimos saber como está a sua alma, não sabemos como tem sido a sua vida. Eu não consigo adivinhar, descobrir como você tem vivido, o que os seus olhos têm visto, o que a sua mão tem tocado, o que os seus pensamentos têm pensado, qual a alegria que está dentro da sua alma, se tem ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza, não importa a situação que você veio nessa manhã,
há uma esperança para você. Deus pode resolver, seja qual for a situação. A minha Bíblia diz que não tem, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, não existe tamanho de pecado que ele não consiga perdoar. Não existe tamanho de enfermidade que Jesus não consiga curar. Não existe tamanho de tristeza que ele não tenha poder para transformar em alegria. Não existe tamanho de abismo que Jesus não tenha um braço forte para tirar a pessoa de lá. A esperança que eu quero dizer para você nessa manhã é que, mesmo que esteja um caos, Deus olhou do céu e interessou para aquele monte de lixo que éramos, e Ele disse: eu vou fazer de você meu filho, eu vou fazer de você um co-herdeiro, eu vou te fazer assentar sobre os príncipes. O que Deus fez foi isso, é olhar para o que não havia esperança e dizer assim: eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, você será o representante do meu reino na terra, mas eu vou fazer desse monte de lixo, o que não tem jeito, eu vou fazer dele a habitação do meu espírito, eu vou fazer dele algo tão especial que eu vou estar com ele todos os dias, onde ele for eu estarei, e quando eu não estiver eu dou ordem aos meus anjos a respeito dele, para que o guarde livre de todo mal. Resumindo, há uma esperança para você. Deus nunca perdeu o controle. O que eu posso entender aqui? Que eu posso entender que o que é ser de fato amado por alguém. A gente ser amado por alguém é nós termos a extensão da força daquela pessoa para nós. Isso é ser amado. Por exemplo, algo que você não consegue fazer, mas a pessoa te ama e ela faz no seu lugar porque te ama. Quem está entendendo? O que Deus fez foi isso. Você não pode suportar a morte de cruz, mas eu te amo ao ponto de dar o meu filho, que tem todo o poder. Ele poderá suportar a morte de cruz e morrerá no seu lugar, para que o seu pecado seja perdoado e você volte a ser chamado filho de Deus. É uma inversão, uma troca. Então, muitos de nós têm a dificuldade de aceitar isso aqui. Eu quero a sua atenção, por gentileza. Muitos de vocês têm a dificuldade de aceitar que Deus te perdoou. E aí você vive uma vida como se fosse liberto, como se fosse um crente transformado, mas preso no seu passado e no seu sofrimento. A desesperança tem sido tão grande nos tempos atuais, que quando nós dizemos para você que pela palavra de Deus, Jesus perdoou todos os seus pecados, você tem dificuldade de acreditar que você foi perdoado. Eu ouvi uma frase de um pastor recentemente, e ele na mensagem ele diz assim: Satanás nunca, eu fiquei assim em choque com aquilo pela realidade da palavra. Ele diz assim: Satanás nunca vai te induzir a fazer nada errado. Quem concorda? Vocês não vão concordar, eu também não concordava. Ele diz: Satanás não te diz para fazer nada errado. Ele não disse para Eva fazer nada errado. Ele faz você distorcer o certo. Olha a diferença. Ele vira para Eva, ele disse para ela assim: não foi isso que Deus disse. Ele disse que quando você comer, e é verdade, você terá conhecimento do bem e do mal. Ele não disse para ela: não coma ou coma. Não, ele não tem um texto, Satanás, falando com ela: coma. Não. Ele diz: o dia que você comer, você se tornará conhecedora do bem e do mal. E a astúcia, a vontade de alcançar algo novo daquela mulher, fez ela ir contra a verdade. Então o que Satanás faz? Satanás não diz para você assim: usa droga. Satanás não diz para você: mente. Não, ele não manda fazer isso. Ele diz assim: olha, se você mentir, é errado. Ele diz assim: mas Deus não falou que ia te abençoar? Aí você: não, Deus falou que ia abençoar. E aí você acaba fazendo uma coisa, achando que está fazendo certo, que é distorção do certo, para cumprir a vontade do que o diabo fez.
Quem está entendendo? Ele não vai dizer para você, rouba. Ele diz assim, não, foi Deus que pôs esse dinheiro para você aí. É uma oportunidade que você está tendo. Ele não está dizendo para você que é errado roubar, que é certo roubar. Ele falou, não, Deus não disse que ia te abençoar. A bênção chegou essa semana. E você diz, só chegou mesmo. E mete a mão naquilo que não é seu. Vocês estão entendendo a estratégia que Satanás faz? Então eu acabei por concordar que é verdade. Satanás não nos induz a fazer nada errado. Ele nos orienta a distorcer o que é certo. E aí, o que isso faz com a nossa consciência? Faz com a nossa consciência que nós continuamos sendo filhos de Deus. Escute isso aqui para você entender. Mas não conseguimos nos sentir filhos de Deus. É como se você tivesse que toda hora que ir na geladeira pedir permissão à sua mãe dentro da sua casa. Eu posso comer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso dormir no meu quarto. Você não faz esses pedidos porque você sabe que aquilo é por direito alcançado o seu. Tem uns de vocês que cada 10 orações que faz, 9 você pede perdão. Que pecado é esse que nunca sai de você? Você toda hora que vai fazer a oração, a primeira coisa, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa aquilo. Mas você não já se sentiu perdoado? Você não já confessou e já deixou? Ou você não deixou? Aí é a questão. Porque a desesperança vem porque nós não conseguimos mais ter paz com Deus. Tudo que você vai fazer, Satanás, ele coloca diante de vocês a oportunidade de distorcer o que é certo. E a sua consciência vive uma confusão eterna. E você não tem nem certeza de que se você vai ser salvo. Às vezes a gente pergunta quem tem certeza de salvação. Não existe dúvidas, irmãos. Não deve existir dúvida numa pessoa que um dia disse que Jesus é o seu Senhor. Porque a Bíblia diz que na hora que ele aceita Jesus, a primeira coisa que acontece com ele é o quê? Quem sabe? Diga assim, os seus pecados são perdoados. Diga assim, ponto. Os irmãos estão aqui? Então diga comigo, os seus pecados são perdoados. Ponto. Você é perdoado, sim ou não? Pergunte quem está do seu lado, como que você se sente? Eu fui perdoado. Eu estou perdoado. Essa Bíblia aqui diz, que não há condenação para ninguém que esteja em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, os pecados que você cometeu estão perdoados. Ponto. Eu não carrego mais um fardo de pecado. Eu tirei esse fardo de pecado e coloco um jugo. O que é o jugo? Eu até expliquei um dia aqui, o Sidney e o Luiz, que, não sei se vocês lembram, o jugo faz 2 animais andarem juntos. Quando um tem mais força, puxa o outro. O jugo mantém o mesmo passo. Jesus diz, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um fardo pesado de você e vou colocar um jugo entre mim e você. O meu jugo, ele é suave. Quem está aqui? Não será pesado para você andar com Jesus, porque o jugo dele é suave. Ele só te mantém no mesmo ritmo, na mesma caminhada, onde você for. Eu quero, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, que você aceite que você foi perdoado. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Alguns até dizem assim, é impossível Deus usar essa pessoa. Olha aqui para mim, entenda o que eu vou te dizer. Às vezes a gente olha, é impossível Deus me usar. É impossível Deus fazer de mim um instrumento de bênção, porque a minha vida, a minha consciência, cada pensamento que vem, cada coisa que eu venho, que eu penso, cada atitude que eu tenho, mas a Bíblia está dizendo que Ele pode olhar para um monte de lixo e fazer dele uma nova criatura. Você precisa deixar a esperança reacender dentro da sua alma, dentro do seu coração, e você precisa voltar a acreditar que Deus te amou primeiro, uma vez só. E que esse amor dele é tão grande que é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado que você tenha cometido, qualquer um deles. Aí você diz, então por que eu estou carregando esse sofrimento? Escute isso, por gentileza. Por que a minha alma está sempre abatida? Eu não sei se vocês observaram que as pessoas, elas têm andado com uma falsa alegria.
a alma abatida, uma tristeza que você não sabe de onde vem, e uma alegria que parece que nunca chega. Quem está aqui? Aí você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu compro um carro, acho que estou realizado, aquele não deu certo, eu troco de casa, a casa não deu certo, eu faço uma viagem, a viagem não deu certo, aí os milionários que têm condições de fazer, o que eles fazem? Eles começam a inventar coisas, como por exemplo, aquele pai e filho que recentemente, no passado recente, resolveram numa cápsula assinar um documento autorizando para que eles pudessem ir visitar onde estavam os destroços do Titanic, né? Aí eles desceram e eu nem sei se conseguiram achar o corpo deles, acho que não. As pessoas estão com tanto vazio que dizem assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou tentar dessa vez? Eu conheci um rapaz recentemente, um jovem com 22 anos de idade. Ele trabalha numa loja que vende maconha. E aí eu estava conversando com ele e fui entender a história dele. Aí disse assim, ele me chama de Paulo, ele não sabe falar meu nome, Paulo. Ele diz assim, eu tinha 16 anos de idade quando eu já tinha sido adotado por 3 famílias. Aí você acha que as coisas estão difíceis para você. 16 anos já tinha sido adotado por 3 famílias. O pai biológico deu ele para uma família, essa família não o quis, que levou para outra família. E na terceira família eles disseram para ele assim, ele com 16 anos, se você quiser seguir seu caminho, a gente assina os documentos, te dá a emancipação, você vai para onde você quiser. Ele veio parar nos Estados Unidos. Diz ele que muitos invernos ele passou do lado de fora, que não tinha onde dormir. E hoje parece um homem com 22 anos, tem a idade do meu Mateus. E aí eu conversando com ele a respeito disso, aí tentei chegar a essa conclusão, por que ele foi trabalhar numa loja que vende droga? Aí ele disse que quando ele chegou no primeiro dia, o patrão dele disse assim, olha, eu quero que você experimenta de todas que tem aqui, para na hora que o cliente pedir, você sabe dizer qual que é a melhor. Resumindo, o que aconteceu com aquele rapaz? Ele experimentou de todas que tinha lá, e hoje ele é um dependente. Trabalha para manter o seu vício. E aí eu, conversando com ele, acho que anteontem, 2 dias atrás, eu disse para ele assim, mas era 7 horas da manhã, ele me ligou, aí quando foi 8h15, estava lá no meu trabalho, estava doido. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, olha, eu não consigo dormir. Aí quando eu durmo 1 hora ou 2, e quando eu acordo, ele disse, o diabo fala na minha cabeça para fazer um monte de coisa. E aí para eu não fazer, eu uso a droga. Porque senão eu vou fazer tudo que ele está mandando eu fazer. Com 22 anos de idade. Aí eu, pensando e meditando no que eu tinha para falar para vocês nessa manhã. Irmãos, há esperança para ele. Não tem situação tão destruída que o braço de Deus não seja capaz de restaurar. Só que aqui entra o problema, e essa é a mensagem que eu quero transmitir para você nessa manhã. Nós, os crentes, temos uma enorme dificuldade, mais até do que os incrédulos, de acreditar que Deus pode fazer. Aí o que a gente olha? A gente olha para nós, no espelho, para a nossa situação, a gente olha para um casamento, a gente tem coragem de aconselhar que Deus restaura. Quem acredita que Deus restaura? E por que você não acredita que Deus restaura a sua casa? Porque você não consegue acreditar que Jesus pode curar você, o seu casamento, os seus filhos. Aí a gente consegue acreditar que Deus faz. Eu conto o testemunho de um jovem, você diz amém, e você acredita. E eu sei que você acredita que Deus pode restaurá-lo. Você vai dar glória a Deus o dia que ele vier dar o testemunho, dizendo que ele foi liberto, que Jesus o curou. Mas você não consegue viver isso. Por quê? Porque a sua esperança, escute, por favor, você preste atenção no que eu estou falando para você. É para você que eu estou pregando. Deus não ia te trazer nessa manhã aqui se você não estivesse precisando ouvir o que eu tenho para te falar. Porque a sua esperança não é reativada. Porque você não consegue acreditar que você pode ser restaurado. Esquece aquela porta para fora. Eu estou pregando para quem está aqui. Porque você não consegue acreditar que a sua esperança pode ser restaurada.
Muitos se adaptam ao sofrimento, adaptam a consciência, adaptam o pensamento, ao mau cheiro. A pessoa fica tanto sem tomar banho que ela não consegue mais sentir que ela cheira mal. E aquela vida que ela está vivendo, que aparentemente é boa, não é. Você não está feliz, cara. Você não está realizado, você não está bem. Você precisa pôr a mão na sua consciência e dizer, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma ajuda. E não consegue entender que tem jeito. Aí quando você ouve uma mensagem de esperança, você não consegue acreditar que é possível, porque está tão longe da realidade, você não consegue acreditar que é possível. E você não consegue ter esperança. Escute uma coisa. Eu observo, eu tenho feito como Jesus fazia. O apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, que eu sou de Cristo, então eu imito o apóstolo Paulo, que imita Jesus. Quando o pastor Mazen me chama, fica aqui, pastor Paulo, ao nosso lado, para ministrar a ceia. Eu observo alguns de vocês que não levantam. Você fica sentado. Eu vou te perguntar na lata, como diz o português. Você não levanta para tomar a ceia, por quê? Porque eu não sou digno. Mas que negócio é esse? Eu não sou digno? Por que você não é digno? Aí você começa a contar na sua mão. A minha vida está assim, pastor. É isso, é isso, é isso e isso. Ok. Eu te pergunto, essas situações que você contou, tem jeito? Tem ou não? Tem, mas eu tenho que renunciar. Vamos lá. Vamos analisar então. É possível voltar a tomar a ceia? Sim. Eu preciso fazer o quê? Resolver as minhas questões. Mas se eu fizer isso, isso vai me trazer um imenso prejuízo. Será que o ganho que você está tendo é real, é verdadeiro? Traz de fato alegria para você? Aí quando alguém perguntar aqui no microfone, se Jesus voltar agora, você vai subir? Você começa a ficar em dúvida. Irmãos, um crente nunca pode ter dúvida de salvação. Nunca, jamais. Deixa eu te ensinar uma coisa. Existem algumas coisas que a Bíblia nos dá, que são direito. Diga comigo assim, direito. Existem outras que a Bíblia nos dá, que chama benefício. Diga benefício. Preste atenção para eu ensinar vocês. Eu tenho 2 filhos. Quantos filhos eu tenho? Um chama Lucas e outro chama Mateus. Os 2 têm direito de filho, sim ou não? Direito de filho, os pais nunca podem tirar nem depois da morte. Se eu disser assim para o Mateus, Mateus, eu tenho $1 milhão na conta, eu não vou te dar $1. Enquanto eu tiver vida, eu não darei ele $1. Nada, não vai ter um benefício. Preste atenção no meu ensinamento. Mas quando eu morrer, de quem que é aquele dinheiro que estava guardado? Boa parte, porque era por direito. Direito ninguém tira. Eu posso não desfrutar dos benefícios, mas o direito eu nunca perco, porque é direito. Agora existem benefícios. Quando o filho é amigo do pai e o pai é amigo do filho, mesmo que eu tenha $1 milhão guardado e tenha um propósito, aquele filho chega assim, papaizinho lindo, normalmente é assim que eles falam, né? Você emagreceu tanto esse mês. Aí o que o pai faz? Quanto você está precisando? Mas aquele 1 milhão está reservado para aposentadoria. O coração do pai diz, 100 mil não vai fazer falta? Não tem nenhum, glória a Deus. 100 mil não vai fazer falta, porque há vocês estão entendendo? Direito é depois da morte, mas benefício é em vida. E os benefícios são retirados quando eu não tenho comunhão. Vocês não entenderam nada, eu vou explicar de outra maneira. O que eu estou tentando dizer para vocês? Vocês estão vivendo só como que a salvação fosse só depois da morte. Não é isso que está escrito na Bíblia. Jesus disse assim, a salvação, ela traz a vida eterna. Quem quer ter vida eterna? Amém. Agora você sabe o que isso significa? Porque todo mundo fica achando que vida eterna é depois de morrer. Não está assim na Bíblia, irmãos. Eu já estou na vida eterna. A Bíblia diz que a vida eterna é agora. Quando eu estou em Cristo, eu já estou vivendo uma vida eterna. Ela nunca mais vai interromper.
O que o senhor está tentando nos ensinar, pastor? Eu estou tentando ensinar você que você tem que parar com essa de ficar pensando que os seus direitos em Deus só são quando você morrer, porque eu vou ter ruas de ouro, vou morar no céu. Para com isso. Melhor é que você venha para Jesus agora e já ande com o dono do reino desde agora. Até mesmo as coisas que são por direito, que é só depois da morte, ele começa a te mostrar em vida. Foi isso que o apóstolo Paulo viveu, irmãos. Ele diz assim, olha, eu conheço um homem, eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, ele foi a um lugar que eu não posso nem explicar. Eu pergunto a vocês, esse homem, para receber por direito de conhecer uma parte da eternidade em vida, como que será que estava a comunhão dele com Deus? Quem está me entendendo? Era tão grande que Deus disse assim, eu vou antecipar. Eu te amo tanto, apóstolo Paulo, que eu vou te mostrar um pouquinho antes de você morrer, como é que as coisas são aqui para onde eu vou te trazer. O que eu estou tentando te ensinar? Eu estou tentando te dizer que você precisa fazer como aquele cego fez. Solta a capa hoje. Seja não, qual é a palavra certa? Se torne filho hoje. É tudo seu, dentro do reino é seu. 1 milhão, que quando eu falo no dólar, os seus olhinhos até brilham assim, chega a fazer o cifrão. 1 milhão do reino é seu. Não precisa esperar a vida eterna. Jesus está te dizendo, eu quero te mostrar o reino agora, já nessa vida. E por fim, a vida eterna. O que o senhor está querendo nos ensinar, pastor? Eu estou tentando ajudar a você, que a sua alma tenha a esperança de entender que não existe tamanho de pecado que você confesse nessa manhã, que Jesus não possa limpar você. Ele está te dizendo que na próxima ceia, você já deve voltar a ter comunhão com Ele. Ah, mas eu não resolvi. Se você for esperar resolver o tanto de coisa errada que você fez nessa vida, nem na vida eterna vai dar tempo. Porque a gente erra a cada hora que a gente erra. E a gente erra, a gente mente, a gente frustra, a gente faz errado, e a gente quer fazer certo, a gente faz errado de novo. E se Deus fosse olhar, Antônio, pelo tanto de coisa que nós fazemos de errado, nem aqui nós estaríamos, nós seríamos consumidos vivos. Mas a misericórdia dele é tão grande, abre os seus braços assim, esbarra na pessoa que está do teu lado aí, para ver se ela acorda também. É tão grande que ele nos envolve, Deus não está preocupado com o tamanho de pecado que você cometeu. Ele está dizendo para você nessa manhã, se você confessar e deixar, você vai alcançar a sua misericórdia. É isso que ele está dizendo para você. Eu estou tentando te explicar que é tão interessante. Irmãos, escute pelo amor de Deus. Isso é tão evangelístico, isso é tão boa notícia, isso é tão sobrenatural, que aquele jovem que pecou contra o seu pai, pegou a herança dele antecipada. Resumindo, é a mesma coisa. Eu vou usar um exemplo da Sandrine e do pastor Mazen. A Sandrine disseram assim, pai, entenda, tá? É uma conjectura. Tem como o senhor morrer para eu ter a herança? Porque a única maneira de ter herança é quando os pais, sim ou não? Aí o que esse pai ia achar? Essa menina não me ama, porque ela quer a minha herança, não é isso? Aquele filho pródigo chegou para o pai e disse assim, tem como o senhor me dar a minha parte da herança? Resumindo, quando alguém tem direito a pegar uma herança? Então, mesmo que não tenha morrido fisicamente, ele morreu na alma, no coração, e disse assim, ele quer só o que eu tenho. E aquele pai disse, não, eu vou te dar. Eu te amo tanto que mesmo em vida eu vou te dar. Só que a herança acaba se ela não tiver a bênção de Deus. Ela acabou e aquele filho diz assim, ó, ei, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu vivo essa vida miserável, sem nada aqui. Eu vou voltar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer, meu pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, o senhor pode me fazer só um dos teus trabalhadores, só para eu ficar aqui perto do Senhor. Aí o que o pai disse para ele? Não, você continua sendo filho, você estava morto, reviveu, você estava perdido, foi achado, e a Bíblia diz que ele chamou ele, matou um gado cevado e foi festejar. Sabe o que eu estou tentando explicar para você? Nessa manhã Deus está dizendo para você, sai de onde você está, vem para perto do Pai, vem ter uma festa com Ele de novo, não importa o que você fez,
Não importa as bolotas de porco que você intentou comer. Não importa o tanto de droga que você tentou usar. Não importa quantas vezes você prostituiu, com quantas mulheres ou homens você deitou. Ele está dizendo para você: eu perdoo o seu pecado, escrevo o seu nome no livro da vida, te dou o direito de ser feito filho de Deus, te dou o direito a tomar a ceia, te dou o direito a ser co-herdeiro no meu trono. O que ele está dizendo? Você precisa reacender a sua esperança. Essa manhã o Espírito está dizendo para você, o Espírito do Senhor está dizendo para você nessa manhã: não tem tamanho de pecado que Jesus não seja capaz de apagá-lo e reescrever uma nova história. Não tem. Um casamento de anos, que foi deteriorado talvez pela traição, pela desesperança, mas eu estou dizendo para você, nós crentes precisamos acreditar que Deus pode restaurar, senão não faz sentido crer. E o filho que mergulhou nas drogas, eu preciso animar a minha esperança, eu preciso acreditar que Deus pode limpá-lo e pode fazer um filho temente ao Senhor. Talvez você tenha falado, como o povo de Israel, cativo na Babilônia: acabou a minha esperança, eu venho na igreja por causa dos meus filhos, eu venho na igreja por causa da minha esposa, eu vim na igreja por causa da amizade que eu tenho com o pastor. Não é isso que Deus está te dizendo nessa manhã. Você tem que vir na igreja porque você é grato pelo que Deus fez para você, e você quer ter um encontro com a palavra de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo. É isso que você tem que vir aqui. Então você talvez nessa reunião tenha o seu coração, dizia: é a última vez, eu não quero. Porque, irmãos, escute aqui, por favor. Não é fácil viver uma vida de farsa. Não é fácil viver uma vida de mentira. Tem hora que a pessoa se enrola tanto que ela mente para ela mesma. Até ela acredita que ela está falando a verdade. Talvez você veja essa manhã e o seu coração teria a última esperança: eu não quero mais isso, eu não quero viver essa vida mais, chega. Diga comigo bem forte assim: chega. Nós não podemos viver mais assim. Aí chega Jesus, olha para mim, e fala com aquele rapaz assim, ó: ei, igreja. Ele vira para ele e diz assim: você quer ser curado? Hello. Aí ele diz assim: eu não tenho quem me ajuda. Não é isso que você fala todo dia? Sabe o que significa eu não tenho quem me ajuda? Aí você olha para as coisas que você conta e diz assim aqui: como é que eu vou largar esse casamento de faz de conta para ganhar legalização? Como é que eu vou dizer ao governo a verdade se eu vou ter que pagar imposto? Como é que eu vou voltar lá no Brasil para desfazer um monte de mentira que eu fiz? Como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Aí você diz: não, é melhor ir para o inferno, é mais fácil. Aí você diz: não, é muito mais fácil eu ser condenado, é muito mais fácil eu perder a salvação do que consertar tudo isso. Não é isso que a gente faz? Mas aí aquele pai olhou do outro lado e disse assim: eu sei do monte de coisa errada que você fez, ou você acha que Deus não sabe? E disse: não. Se observa que nem uma vez, quantas vezes? O pai falou de nenhum pecado que o filho cometeu. Ele diz assim: esse estava perdido, mas foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. Sabe o que eu estou te falando? Eu não estou te chamando para você vir aqui, pegar o microfone e confessar seus pecados. Eu estou te chamando para vir para a presença de Deus. Quem vai resolver seu problema não é o pastor Paulo, não é o pastor Maza, é Deus. É Ele que vai te dar uma estratégia. A primeira coisa que você vai ter que dar é um passo, só isso. A primeira coisa é um passo. Ok, Deus, eu quero mudar de vida. O Senhor sabe que isso não me faz bem. Eu sou filho de um Deus capaz de dar anistia. Você sabe o que o Trump pode um dia chegar e falar assim, ó: vai ser a maior época de conversão na terra, se o Trump assinar um documento dizendo assim: todos os crentes serão legalizados. Até quem tem casamento, até quem tem, como é que é o nome do negócio? Social Security falso, até quem tem Tax ID falso, tudo vai dizer: não, eu sou crente agora. Na hora ele quer converter, quer ou não quer? Mas eu conheço um Deus que não precisa de artimanha para te resolver, não. Eu conheço um Deus, escute, olha aqui para mim, que é só você vir. Ele vai, irmãos, eu conheço histórias de pessoas desse país que foram presas
só porque Deus queria dar um green card para ela. Mas eu tenho uma prima, quer dizer, a esposa do meu primo, eu acho que até contei isso para vocês, lá em Massachusetts, ela foi acusada de ter um visto falso, prenderam ela por 30 dias, provaram que o visto dela era verdadeiro, e quando ela saiu com um green card. Mas ela foi presa. Meu irmão, eu conheço um Deus que não precisa falsificar documento. Ele diz assim, vou fazer um negócio por aqui, e eu vou abrir uma porta para você. Então você tenta fazer tudo que você pode, não é esse o caminho. Pastor, mas e um monte de coisa errada que eu já fiz? Eu não estou mandando você deixar isso agora. Eu estou te convidando só a vir. Vem com tudo, vem com toda a tranqueira que você tem. Eu falei hoje de manhã, as irmãs até riu, vem com todo o urucubaca que está em cima de você, vem com tudo. Paleta de baleia, trevo de 4 folhas, tudo que você carrega, esses trem errados, tudo aí, vem com tudo. Com cigarro, com maconha, com casamento, venha com tudo. Tinha uma música na nossa época que dizia assim, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Quem lembra? Vem do jeito que você está, sujo, cansado, desesperançado, ferido, Jesus vai te curar, porque Ele tem todo o poder. Aí um dia você vai vir aqui à frente e dizer, hoje eu sou livre, não há mais condenação para mim, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Aquele homem estava tão desesperançado, que aí o dia que Jesus veio pregar no culto deles, irmão, você sabe o que é isso, pastor Márcio? Jesus veio pregar aqui, Jesus foi pregar no tanque aquele dia, e o cara estava lá, e Jesus diante dele, e ele não conseguia, Rafa, acreditar que era Jesus, ele não conhecia também. Jesus, o próprio Jesus olha para ele e diz, você quer ficar são? Ele disse, não tem ninguém para me ajudar. Eu estou te perguntando essa manhã, eu estou te pedindo essa manhã para deixar alguma coisa? Eu estou te dizendo para você ir lá e cancelar e fazer, eu não estou dizendo nada para você disso. Jesus só perguntou, você quer ficar são? Jesus te pergunta nessa manhã, você quer ficar são? Você quer ser curado? Só isso. Aí ele disse, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho uma lei de anistia, eu não tenho uma pessoa no Brasil, eu não tenho amigos, eu não tenho casamento, eu não tenho. Jesus não está te perguntando isso, Ele está te perguntando, você quer mudar de vida? Você quer ter a sua esperança restaurada? Aí Jesus olha para ele e fala assim, vamos fazer o seguinte, pega a sua cama e anda, isso você está precisando? A Bíblia diz que na mesma hora, aí ele ouviu, ele pegou a cama, curado, naquele tanque, que nós acabamos de ler no Evangelho de João. O que o senhor quer dizer, pastor? Resumindo, para Deus não há impossível. Você só vê lixo, você olha para você e não vê nada certo. Mas eu estou te dizendo nessa manhã que Jesus te ama tanto, tanto, que Ele pode fazer por você o que for necessário para resgatar você. Escute isso. Eu não sei se você sabe, eu gosto muito de carro antigo, não é de carro velho não. Há uma grande diferença, né? Que tem esposas que dizem assim, isso é um carro velho. Não é, é antigo. Velho é outra coisa. E aqui nesse país, principalmente, eu vejo alguns programas que eu gosto de televisão, que eles têm uns caçadores que saem procurando no país inteiro e acham um carro antigo. Eles vão lá, resgata, coisa que valia 200, 300 dólares, peso de metal, é vendido por 7, 8 milhões de dólares depois. Mas para ele valer 7, 8 milhões de dólares, o que o cara faz? Fala alto o preço. Restaura. Você talvez hoje não tenha valor nenhum, mas Jesus vai te restaurar. E aí você valerá o peso de um filho de Deus. Chama restauração. Não é assim que Deus faz? Quem está me ouvindo? O que eu estou chamando você nessa manhã, como que eu posso restaurar a minha esperança? É colocar a sua necessidade diante do Senhor.
O homem estava à porta, não tinha esperança, mas Jesus mostra para ele que há um caminho. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que Cristo morreu foi pelos pecadores. Ele morreu foi por sua causa. Ele morreu foi por você. É você que precisa. Somos nós que precisamos de um milagre. E aí nós dizemos, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Eu sei que o primeiro passo é muito difícil. Não há nada que nós tenhamos feito que seja capaz de apagar o grande amor de Deus pela nossa vida. Não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido. Se você colocar no seu coração hoje que você tem o desejo de se tornar uma nova criatura, que você quer ser visto como um filho de Deus, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, só de você pensar isso no seu coração, no seu pensamento, Deus já começa um processo de restauração em você. Jesus interessa em você. Ele interessa quando os nossos recursos acabam. Aí ele começa a dizer, agora é a minha vez. Agora eu vou entrar e vou começar a resolver essas situações. Irmãos, preste atenção, por favor. Quando nós estamos totalmente desesperançados, não tem lado que a gente olha, que não tem mais saída, você sabe que isso é bom? Tem um ditado que diz que não tem nada ruim que não possa piorar, né? Tão ruim. Mas eu quero mudar isso. Por pior que esteja, eu quero dizer para você, você tem que olhar para o lado e ver uma esperança. Jesus pode mudar a sua situação. Ele pode, ele vai. Aquela mulher, na Bíblia, a Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o dinheiro que ela tinha. Ela não tinha mais como buscar ajuda, não tinha dinheiro, não tinha amigo, tinha um sangramento, não podia estar no meio da sociedade. Ela vai e toca em Jesus. O que aconteceu com ela? Ela foi. A filha de Jairo, 12 anos, já estava morta, já não tinha mais jeito. O que ele fez? Jesus ressuscitou. Este homem estava 38 anos, preso numa cadeira, paralítico, Jesus levantou. O outro tinha a mão ressequida, Jesus curou ele. Resumindo, o que eu estou dizendo, eu tenho 1 milhão de testemunhos para te contar que Jesus pode restaurar você. Eu posso te provar, não só pela Bíblia, mas por vidas, por testemunho. Eu tenho uma boa notícia para você, a esperança para você nessa manhã. Jesus pode fazer isso para você, Ele pode te restaurar. Perguntar para um doente, você quer ficar são? Parece maldade, sim ou não? Perguntar para um triste, você quer alegria? Perguntar para um oprimido, você quer a paz? Pergunte para mim assim, por que Jesus fez isso? 1, 2, 3. Por que Jesus fez isso? Se Ele sabia, Ele sabe do que eu preciso, sim ou não? Porque Jesus me pergunta, você quer? Por quê? Toda vez que eu escuto a palavra assim, que eu já não tenho mais força, dentro da nossa alma, parece que a força... Vocês assistiram aquele filme do Incrível Hulk? Quem já assistiu? É da nossa época, né, Tânia? Acho que eles não sabem o que é isso. Toda vez que alguém fazia tanta raiva nele, tanta raiva, ou seja, ele sofria tanto que ele transformava no Incrível Hulk. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, que você pega todos os sofrimentos que você tem na sua alma e faz dele um combustível de adoração ao Senhor. Eu vou queimar isso hoje no altar. Eu vou sair daqui pesando menos, a minha alma aliviada, o meu espírito liberto pelo poder do nome de Jesus. Sem confissão, escute, não há cura. Eu quero que você fique de pé, eu vou orar com você, não vou chamar você na frente, não vou te constranger. Mas se você acredita que essa palavra vem no seu coração, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai te dar força e coragem para você testemunhar o que Deus fez para você nessa manhã. Quando eu ouço uma mensagem, escute, que ela mostra o lado mais feio da minha vida, mais sujo da minha vida, a gente fica até com raiva do pastor, não é? O pastor precisava tocar nesses assuntos. Eu estou falando mentira aqui? Errado sou eu falar ou errado você continuar errado?
Deu um nó agora, né? Mas quando nós mostramos o lado mais sujo de nós, escute, eu não sei se já aconteceu com você, só para descontrair, já vou orar por você. Já ficou alguma casca de feijão no seu dente? Feijão preto, como diz o Araújo? Todo mundo sabe, só você que não. É verdade ou não é? Você acha que todo mundo não sabe a vida que você leva? Só você não vê a casca de feijão que está no seu dente. Mas todo mundo está sabendo, a gente finge que não sabe, a gente faz de conta que está tudo bem, mas todo mundo quando ri, eita, o tamanho que eu pudesse ir lá tirar. O que eu estou falando para você nessa manhã é isso, todo mundo sabe que você precisa de ajuda. Nós sabemos que eu preciso de ajuda, você sabe que você precisa de ajuda. Mas é tão maravilhoso, olha aqui para mim, quando eu sei e eu posso ir lá e ó, tem uns que até comem de novo. Não é bom? Você se sente, ai, todo mundo sabia, só eu que não. O que eu estou te ensinando nessa manhã, todo mundo sabe que você precisa de ajuda. Todos que estavam naquele tanque sabiam que aquele homem precisava de ajuda. Mas eles todos sabiam que só um podia falar. Quem era? O que eu estou te dizendo nessa manhã, que nós todos sabemos. Ninguém fala nada com você, porque nós não podemos falar. Mas Deus está me usando nessa manhã para falar com você. Ele pode falar com você. Eu não posso. Pastor Mazi não. Nós não nos metemos nisso. Isso não é nossa área. Mas Jesus pode olhar e dizer assim, Paulo, vamos limpar esse dente hoje? Vamos tirar essa capa suja e jogar fora? Vamos ver uma vida nova a partir de agora? Vamos ser transformados? Vamos ser tementes? Vamos ser honestos? Não adianta você continuar sem tomar a ceia. Não adianta você continuar sem falar com seus pais. Não adianta você continuar sem conversar com a sua esposa. Não adianta você continuar sem falar com seus filhos. Quando eu falo a palavra filho, você fala assim, nossa, filho. Mas outros que têm saudade dos filhos se sentem alegre. Hoje eu estava vendo o pastor Mazen abraçando a mãe dele, me deu uma saudade da minha mãe, pastor. Eu disse assim, eu não tenho minha mãe para abraçar. Mas muitos de vocês têm e não conversam com ela. Tem seus pais, não se abraçam. Tem seus filhos, não se falam. Eu te pergunto, que vantagem tem ter um vivo que você não pode falar com ele? Então, põe a mão na sua consciência nessa manhã. Resolva-se e o Senhor Jesus vai te curar. Jesus por 7 vezes disse assim, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor. Eu sou a restauração, ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu estou apresentando para vocês alguém que pode resolver a sua situação. Eu não estou falando de Trump, eu não estou falando de Biden, eu não estou falando de Lula, eu estou falando de um Jesus que pode restaurar a sua sorte nessa manhã. E eu quero que você ore de uma forma poderosa, se você tiver coragem. Oração de confissão. Põe a mão no seu coração, não precisa falar alto, não precisa deixar ninguém saber, porque só você sabe. Só você sabe o que está no seu dente que precisa ser tirado. Só você sabe o que está na sua veste que precisa ser tirado. E se você tiver coragem, você vai começar a falar isso com o Senhor. Ore comigo, feche os seus olhos. Senhor Deus, eu vou orar por eles agora. O Senhor e essa pessoa conhece, sabe o que elas precisam de mudança, de alteração, de cuidado. Jesus, nessa manhã nós estamos diante de uma oportunidade de restauração, de cura. Se você está cansado dessa vida, você pode fazer como fez aquele cego, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Faça essa oração nessa manhã, dizendo, Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver longe do Senhor. Diga dentro da sua alma, Jesus, me restaura, me transforma, me faz filho do Senhor nessa manhã. Abre o seu coração, a tua alma e diz, Senhor, o Senhor sabe onde eu tenho andado, o Senhor sabe como eu tenho agido, o Senhor sabe como eu tenho pensado,
e eu creio que o Senhor pode me restaurar. Teve um que Jesus disse para ele, vai lá e lave no tanque. Se Jesus te mandar ir lá se lavar, vai e lave. Se ele te mandar, como foi feito ali pelo profeta com Naamã, mergulhe 7 vezes, vai e faça, mas volte sarado. Chega de sofrimento, chega de sujeira, chega de mentira. Essa manhã é uma manhã de restauração. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um deles. E a mesma pergunta que o Senhor fez para aquele homem, eu pergunto nessa manhã, nessa oração: queres ficar são? Quer ser curado? Quer ser limpo agora, nessa manhã? Quer voltar a tomar a ceia? Quer voltar a ter paz no seu coração? Quer voltar a ter alegria na sua alma? Quer voltar a ter a certeza de salvação? Quer voltar a ter autoridade e poder? Quer voltar a cantar com unção? Quer voltar a orar para os enfermos serem curados? Quer voltar a profetizar? Quer ser vivo nessa manhã? Quer restaurar a sua sorte nessa manhã? Foi isso que Jesus perguntou para ele. Ele disse, eu não tenho ninguém para me ajudar. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho ninguém, eu não tenho uma lei, eu não tenho uma pessoa, eu não tenho um pastor, eu não tenho um amigo, eu não tenho ninguém. Mas Jesus não perguntou para ele se ele tinha alguém. Ele perguntou para ele, você quer ficar são? Temos vergonha de gritar, de revelar aquilo que nos machuca dentro de nós, da nossa alma. Escondemos, guardamos, por conta disso nos tornamos enfermos. Somos carregadores de enfermidades, somos transportadores de doenças. Hoje você pode, nessa manhã, escutar Jesus dizer, você quer ficar curado? Jesus pode curar você, meu irmão. Jesus quer curar você, minha irmã. Qual é a tua ferida? Qual é a sua área familiar, do seu casamento, da sua vida financeira, da comunhão com seus familiares? Jesus te pergunta, você quer ficar curado? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Há esperança para você nessa manhã, há cura para você nessa manhã. Levanta do lugar onde você caiu, ergue a sua cabeça, tome uma postura nova. Jesus está te curando nessa manhã. Existem pessoas aqui que já desistiram até de lutar pela vida. Desistiram de lutar pelos familiares, desistiram de lutar pelos sonhos. Mas Jesus está te mandando levantar nessa manhã. Vamos levantar onde você parou, vamos recomeçar, vamos voltar a ter comunhão com o Espírito Santo, vamos voltar a falar em línguas, vamos voltar a ter sonhos com o Senhor, vamos voltar a ter comunhão com o Espírito Santo nessa manhã. Eu te pergunto, qual é a área da sua vida que está paralisada? Eu dou uma ordem nessa manhã em nome de Jesus, que essa área vai começar a andar, as coisas vão mudar a partir de agora. Ficar parado não vai resolver a situação, então decida, continua a caminhar, reacenda a sua esperança nessa manhã em nome de Jesus. Talvez você foi cometido por um câncer, por uma enfermidade, ou mesmo que não seja uma enfermidade incurável, e você não consegue entender por quê. Não importa, mesmo que você entre no céu, sem ser curado aqui na terra, o mais importante é que Jesus está te dizendo nessa manhã o quanto Ele te ama e o quanto Ele te quer. Ele tem poder para curar você. Pegue esse leito e comece a andar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só depende de você. Sabemos que Jesus quer te curar, só depende de você. Ele está ordenando, levanta e anda. Levanta e seja curado, Ele está ordenando nessa manhã. Só depende de você, só depende de você agora. Oh, Espírito Santo, motive a fé dessa pessoa. Eu posso ouvir Jesus dizendo, queres ser curado? Remande kama souri calabás. E aquele paralítico nem respondeu que sim ou que não. Ele apenas pegou o leito e começou a andar.
eu estou te dando uma ordem nessa manhã, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Levanta e anda. Sejam curados nessa manhã, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Sejam libertos dos vícios. Sejam libertos das mentiras. Sejam limpos dos pecados. Volte a ter comunhão com o Espírito Santo. Volte a celebrar a ceia. Sejam curados nessa manhã pelo poder do nome do Senhor Jesus. Levanta, chega de ser derrotado, seja um vencedor nessa manhã em nome de Jesus. Seja curado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida nessa manhã. Que Deus te abençoe com toda a sorte e bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos.